Monsenhor Marcos José dos Santos é o quinto filho de uma família de 6 irmãos. O único menino do casal Alvina e José Francisco, este falecido em dezembro do ano passado. Nasceu em 1974 numa fazenda no distrito de Mairá, município de Lupionópolis. Com 3 anos de idade, mudou-se com a família para a Chácara São Francisco, em Lupionópolis, onde eles permanecem até hoje. Foi ali que cresceu, estudou, trabalhou, foi coroinha e, frequentando a paróquia Cristo Rei, discerniu sua vocação. Hoje, pároco da paróquia Nossa Senhora das Graças de Centenário do Sul, aos 48 anos de idade e 22 de sacerdócio, foi escolhido pelo Papa Francisco para ser o novo bispo da Diocese de Cornélio Procópio. Monsenhor Marcos será o primeiro bispo oriundo do clero da Arquidiocese de Londrina. A notícia chegou no dia 22 de junho, semana do padroeiro desta arquidiocese, o Sagrado Coração de Jesus. Conosco, ele partilha sua caminhada, as expectativas para o ministério e os nomes que marcaram sua vocação. No Arquidiocese Entrevista, Monsenhor Marcos José dos Santos. Olá, bem-vindos ao Arquidiocese Entrevista. Estamos hoje em Centenário do Sul, na paróquia Nossa Senhora das Graças, para uma conversa com o Monsenhor Marcos José dos Santos, bispo eleito da Diocese de Cornélio Procópio. Monsenhor Marcos José será o primeiro bispo genuinamente londrinense, como disse Dom Jeremias, o primeiro sacerdote do clero arquidiocesano a ser nomeado bispo. Olá, Monsenhor Marcos, obrigada por nos receber. Tudo bem, Juliana? Que bom nós estarmos aqui em Centenário do Sul, paróquia Nossa Senhora das Graças. É uma alegria receber você e a equipe da PASCOM para esse nosso momento de conversa, de diálogo. Padre Marcos, esse é um lugar muito significativo, a paróquia onde o senhor exerce o seu ministério nos últimos anos. Qual a importância dessa paróquia? É verdade. Aqui em Centenário do Sul eu cheguei em 9 de maio de 2017. Portanto, já 5 anos completados, e aqui nesse tempo foi um tempo muito rico de aprendizado, de crescimento, de trabalho pastoral. Uma paróquia que o ano próximo, em 2023, celebrará o jubileu de 70 anos. Então, a gente aqui pôde vivenciar tantas coisas bonitas, o trabalho evangelizador, as santas missões populares, que quando aqui cheguei já estava acontecendo, depois o trabalho com os grupos bíblicos de reflexão, veio o tempo da pandemia, que nos fez repensar muita coisa. Também nesse tempo de meu trabalho pastoral aqui, há 3 anos atrás, nós iniciamos a PASCOM aqui na nossa comunidade, e esse trabalho de pertença, de comunidade, de coordenação com as pastorais, movimentos e animação do povo a partir da palavra de Deus, da vida em comunidade, isso me marcou e continua marcando profundamente aqui na paróquia Nossa Senhora das Graças, em Centenário do Sul. E essa é a sua segunda experiência como pároco. A primeira foi na paróquia São João Paulo II, uma paróquia que o senhor viu nascer. Exatamente. Eu estive na paróquia São João Paulo II de julho de 2012, quando ainda nem era paróquia, mas nós tivemos lá uma experiência missionária e iniciamos um trabalho até 7 de maio de 2017. Então foram também ali quase 5 anos de um trabalho que foi bastante intenso, forte, mas que começou o início de uma comunidade. E hoje a paróquia São João Paulo II, desde a sua fundação, a primeira missa, até o momento, são 10 anos já de evangelização, e como aquela comunidade tem crescido e se fortalecido, agora sob a orientação e a condução do Padre Estevam. E ali o senhor celebrou a primeira missa, ainda nem tinha construído a igreja, como que foi? Exatamente. Em julho de 2012, nós fizemos uma experiência missionária lá naquele novo bairro que estava sendo iniciado, o Residencial Vista Bela. Na ocasião, eu trabalhava na ação evangelizadora da Arquidiocese, e com as paróquias limítrofes ali da região do Vista Bela, Santa Terezinha, Nossa Senhora da Glória, São Judas Tadeu, Santiago, foi
organizado uma grande visitação missionária, uma tarde do mês de julho. E concluindo a visitação missionária, tivemos então a Eucaristia. E no final da Eucaristia, devido aos outros padres terem também as suas paróquias, eu então continuei voltando a cada final de semana. Isso durante o restante de 2012, também 2013, quando eu ainda trabalhava na coordenação da ação evangelizadora no Centro de Pastoral da Arquidiocese, e depois me transferi para o Vista Bela em definitivo em 2014. E lá permaneci então, depois da criação da paróquia, a continuidade da construção do centro paroquial, que hoje recebe a estrutura da paróquia São João Paulo II, e assim foi até maio de 2017, quando vim para cá. E foi um desafio a São João Paulo II para o senhor? Com certeza, mas um desafio assim muito gostoso, porque ao mesmo tempo que eu nunca tinha feito experiência de coordenar, estar à frente de uma paróquia, até então era o trabalho no seminário, trabalho no centro de pastoral. Ali então foi um trabalho que foi colocar as bases, mas quero ressaltar que não foi sozinho. Também os diáconos que lá colaboraram desde o início, as irmãs xaverianas, bem como os leigos e leigas que lá já estavam chegando também e queriam formar comunidade. Então foi um aprendizado também para mim como trabalhar esta realidade e como iniciar uma paróquia, mesmo sem a experiência, mas com muita garra, muita vontade, muita determinação e também o apoio também da Arquidiocese, claro, não é verdade? As paróquias do Decanato Norte, a Catedral, o Centro de Pastoral, que dava apoio, outras paróquias do Decanato Centro, que também nos apoiou fortemente na evangelização, até economicamente, para dar as condições para um trabalho evangelizador lá. Então, tudo isso foi uma grande experiência, que hoje a gente precisa muito, viu, Juliana? Trabalhar em equipe, dialogar. A igreja está falando de sinodalidade, de comunhão, participação e missão. É esse o caminho para as nossas comunidades. E eu acredito que esse caminho também marcou profundamente o início da paróquia São João Paulo II no Decanato Norte, em Londrina. E essas questões que o senhor citou, né, comunidade, o diálogo, são marcas do seu ministério também? Sim, são marcas. Até porque também o padre, ele é um coordenador, o padre ele é um articulador, ele tem que dialogar com a comunidade, com as lideranças, depois no presbitério também com os outros padres, na arquidiocese com as pastorais, os movimentos arquidiocesanos, e nesse sentido eu fui muito marcado por isso, porque nos primeiros anos no seminário, a equipe de formadores, depois ali os seminaristas, o trabalho na formação. Após os meus estudos em Roma, voltei, trabalhei novamente um tempo no seminário e depois fui para a ação evangelizadora da Arquidiocese, que para mim foi um grande aprendizado de 6 anos. Ali sim, precisou muito diálogo, partilha, colaboração, espírito de equipe, e tudo isso faz parte da vida do ministério do padre, e na minha vida, no meu ministério em particular, foi muito marcante isso. O senhor citou a coordenação da ação evangelizadora, vigário-geral, reitor. O que essas experiências contribuíram para esse ministério que o senhor vai assumir? Eu acredito que foram caminhos que Deus foi colocando na minha vida. Porque logo quando eu fui ordenado padre, o nosso querido e saudoso Dom Albano Cavalim me destinou para o seminário propedêutico. Na ocasião, eu fui nomeado animador vocacional. Tinha um outro padre reitor. Depois, o padre reitor foi transferido, aí eu assumi, seja o seminário como a animação vocacional da Arquidiocese. E ali, nesse tempo, foram 2 anos e meio desse trabalho, que também me fez dar esse toque vocacional na minha vida. Se todos nós somos vocacionados, o padre é vocacionado, mas eu desde o início do meu ministério eu comecei trabalhando com as vocações. Isso me marcou também forte no meu ministério. Passado esse período, então eu fui para a ação evangelizadora da Arquidiocese, já com Dom Orlando Brandes,
o convite para esse trabalho de coordenação, que também foi um trabalho assim, muito bonito. Foi o tempo das Santas Missões Populares, que estava sendo preparada, foi o tempo do Ano da Fé na Arquidiocese com toda a igreja, foi o tempo também que a nossa Arquidiocese fez uma grande pesquisa para a elaboração do novo plano arquidiocesano. Então isso foram experiências muito ricas que eu vivi na minha vida e que, em certo sentido, já me preparou para aquilo que depois Deus, através da igreja, viria me chamar. Por fim, depois já encerrado o meu trabalho na ação evangelizadora, que foi de 2008 a 2013, já na paróquia São João Paulo II, no residencial Vista Bela, eu fui convidado por Dom Orlando para ser o vigário-geral da Arquidiocese e permaneci até o final do seu trabalho aqui na Arquidiocese. Depois me estendi ainda no tempo que Dom Manuel João Francisco foi o nosso administrador. Então, na verdade, esses trabalhos, essas funções, a gente assume como um serviço para a igreja, mas também nos enriquece muito. E eu tenho certeza que estas boas marcas, esses trabalhos vão me ajudar a partir de agora a dar continuidade na minha missão futura que está por vir. O senhor esperava de alguma forma ou foi totalmente surpresa? Confesso que foi uma surpresa. Estava me preparando para o nosso retiro espiritual do clero, que aconteceu em Maringá, de 30 de maio a 2 de junho. E na manhã daquele dia 30 de maio eu recebi o comunicado, então, da Nunciatura, através do Senhor Núncio Apostólico, me comunicando a nomeação de bispo para Cornélio Procópio. Então, de fato, eu não tinha essa expectativa, não esperava. Tive a oportunidade, então, de, durante o retiro, amadurecer esse chamado para responder com muita alegria, disponibilidade, confiança e também muita abertura. Fato que depois, então, se confirmou. Ele ligou para o senhor? Exatamente. Através da Nunciatura, que tem esse trabalho, não é? Em nome do Papa Francisco, eu recebi, então, a ligação do Núncio, depois nós nos falamos por videoconferência e depois de um diálogo, então, ficou aberta para mim a proposta, já com um pedido de sim, mas eu aguardei, então, o nosso retiro espiritual, também falei com o meu diretor espiritual para dar esse sim ainda de forma bem tranquila, serena, pronta e também assim com bastante alegria e disponibilidade. Então, Padre Marcos, o senhor recebeu a notícia num momento bem propício que foi o retiro. Exatamente. O retiro espiritual do clero da Arquidiocese em Maringá, que foi um momento bastante rico, né? Com o pregador que foi Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre. Então isso também, até isso, acho que foi uma providência divina para a gente se preparar e dar uma resposta bem serena e positiva. Então Jeremias comentou que quando um padre de uma diocese é escolhido bispo, aquela diocese torna-se uma fonte de espiritualidade. Qual é a espiritualidade que a arquidiocese se torna fonte agora? Bom, a espiritualidade por excelência da Arquidiocese de Londrina, ela está fundamentada no Sagrado Coração de Jesus, que é o padroeiro desta arquidiocese. Então, a Arquidiocese de Londrina hoje pode oferecer esta espiritualidade a toda a igreja, assim como o Sagrado Coração de Jesus de fato é. Mas é também uma igreja que demonstra a sua maturidade na fé, que demonstra o seu crescimento espiritual, que demonstra também que está vivendo esta dinâmica eclesial juntamente com toda a igreja e assim pode dar um filho seu para a Igreja Universal, para também contribuir em outra igreja e levando essa espiritualidade da comunhão, da participação, do Sagrado Coração de Jesus. Ademais, Londrina também é marcada pelos grupos bíblicos de reflexão, pela missão permanente, pela leitura orante da Bíblia e também pelas comunidades. Então, acredito que tudo isso faz parte dessa espiritualidade da Arquidiocese de Londrina que ela oferece à igreja e que eu também levarei a Cornélio Procópio.
O senhor já comentou um pouquinho sobre isso, mas quais as marcas do seu ministério que as pessoas podem esperar uma continuidade? Juliana, eu acredito profundamente neste modelo de comunidade que a igreja propõe, à luz dos Atos dos Apóstolos, comunidades eclesiais, que são comunidades que estão no plano de ação das diretrizes da CNBB, comunidades que se reúnem em torno da palavra de Deus, por isso os grupos bíblicos de reflexão, as SEBs, também a leitura orante da Bíblia, a iniciação à vida cristã. Então tudo isso me marca profundamente na minha caminhada e no meu ministério. E eu com certeza, em sintonia com a igreja no Brasil, também com as orientações do Papa Francisco que nós estamos vivendo e com o plano de ação evangelizadora da Diocese de Cornélio Procópio, que eu já tenho comigo e já estou começando a ler e que também vai nessa direção, com certeza vou continuar caminhando nessa direção em união com toda a igreja e em particular com Cornélio Procópio. E quais as primeiras ações que o senhor espera tomar lá? Primeira ação, eu acredito que é conhecer, não é? Eu tenho falado constantemente com padres e com algumas lideranças de Cornélio Procópio, também com o Dom Manuel, que me fez uma visita aqui em Centenário, que eu quero primeiro conhecer. E assim, é importante a gente estabelecer vínculos de comunhão, de conhecimento. Essa história bonita da Diocese de Cornélio Procópio, que é uma diocese jubilar, desde maio do ano passado, abriu o seu jubileu de ouro. Então eu quero me inserir nesta caminhada, como um irmão entre os irmãos, mas também como um pastor dessa diocese, para conhecer, caminhar juntos, como está pedindo a igreja na sinodalidade, na comunhão, na participação, na missão, agradecendo a Deus os frutos desses 50 anos, mas juntos também nós projetarmos, olharmos para o futuro e com o plano de ação evangelizadora de Cornélio, que foi há pouco promulgado, apenas no início desse ano, nós continuarmos essa caminhada bonita de evangelização em Cornélio Procópio. E o senhor já conhece o clero de lá? Já tem um contato? Eu conheço alguns padres de Cornélio Procópio, alguns que eu tive contato assim no tempo de estudos, né? Inclusive tem um padre José Sérgio, que é da minha turma, estudamos juntos, ordenamos no mesmo período, e outros padres que agora por ocasião desse tempo eu tive conhecimento, também estou em contato e assim devagarinho a gente vai conhecendo então um pouco, seja o clero, seja a realidade da diocese. E padre, como que os seus familiares, seus amigos, seus paroquianos receberam a sua nomeação? Todos com muita surpresa, evidentemente, mas também com muita alegria, não é? Eu sinto na minha família, que reside em Lupionópolis, sinto aqui em Centenário do Sul, os paroquianos, as pessoas da cidade que a gente conhece, sim, sempre muita alegria e se sente até lisonjeados, porque de fato é uma novidade, não é? Para eles, como também para a arquidiocese, a nomeação de um bispo, que por sinal, por vontade de Deus, né? Eu sou o primeiro, esperamos que no futuro tenham outros também. Mas aqui em Centenário do Sul, em Lupionópolis, na minha família, como também vejo isso na nossa arquidiocese e até em Cornélio Procópio, que está esperando um bispo jovem, não é? Já tiveram outros também, mas nesse tempo serei eu. Acredito que é um tempo de graça, particularmente, mas também para a nossa igreja, para as nossas comunidades. E o senhor vai lembrar de alguma coisa da Arquidiocese de Londrina com saudade? Com certeza, eu quero lembrar as palavras que eu já disse no dia da entrevista de nomeação da coletiva de imprensa. Eu sou um filho desta igreja, não é? Aqui nasci na arquidiocese, mais precisamente na nossa paróquia Cristo Rei em Lupionópolis. Recebi a transmissão da fé do meu pai, dos meus pais, da minha família, naquela comunidade. Depois, quando ainda jovem, fui para o seminário, fiz toda a formação na nossa arquidiocese, me ordenei padre
no ano 2000, e nesses 22 anos de ministério, sempre na arquidiocese, exceto os 2 anos que eu estive fora estudando, mas também em nome da arquidiocese. Então eu tenho assim muita gratidão e ao mesmo tempo eu levo toda essa vida, essa história, seja familiar, seja da arquidiocese, agora na minha nova caminhada. O senhor comentou sobre a sua história vocacional, conta pra gente um pouquinho como que foi essa caminhada. Então, eu desde criança, minha família sempre me incentivou muito na vida da igreja, em Lupionópolis, na paróquia Cristo Rei. Lá eu fui por muitos anos coroinha, depois o período da catequese, também o período que a gente, na adolescência, na juventude, se engajou, seja na liturgia, em grupos ali da paróquia. Mas, Juliana, eu confesso que não foi desde o início o desejo da vocação sacerdotal. Foi um pouco posterior, ali já na fase dos 16, 17 anos, que me despertou esta vocação. Até porque eu tinha outros amigos que na época também já faziam encontros vocacionais, iam no seminário e sempre me convidavam, na paróquia também me convidavam, os padres naquela época, os padres xaverianos, as irmãs dominicanas, que são também daquela paróquia de Lupionópolis, e eu sempre dizia não, porque eu dizia assim, eu não tenho vontade de ser padre. Mas os caminhos de Deus são bem diferentes do que a gente pensa, né? Num dado momento, eu ainda estava concluindo naquela época o chamado segundo grau, que hoje é o ensino médio, me despertou com a vinda de 2 padres, melhor, um padre e um diácono, que veio fazer uma semana vocacional na nossa paróquia em Lupionópolis, no ano de 1992. O padre era o jovem Padre Joel, que hoje é o pároco da paróquia São José, em Rolândia, e o diácono era o diácono que estava para ser ordenado, hoje Padre Altair Manieri, da paróquia Santa Cruz, em Londrina. Através da semana vocacional que eles lá estiveram, me despertou, e foi através então do convite deles na escola, depois eu voltando a falar com o padre xaveriano, o padre Lourenço, com as irmãs dominicanas, que eu comecei a fazer os encontros vocacionais. E de fato foi algo assim bem claro, bem decidido na minha vida. Eu fiz apenas 2 encontros vocacionais, setembro e novembro de 1992, e em dezembro eu já estava decidido que eu entraria no seminário. E assim, no ano de 93, em fevereiro, eu entrei no seminário para iniciar a formação sacerdotal. O senhor comentou sobre o Padre Joel, hoje Padre Altair, teve mais pessoas importantes nessa sua caminhada? Com certeza. Não posso deixar aqui de mencionar o Padre Lourenço Mattiusi, missionário xaveriano, que hoje mora em Udine, na Itália, mas foi o último padre xaveriano da nossa paróquia Cristo Rei, em Lupionópolis. Também a irmã Guiomar Santana, irmã dominicana de Santa Catarina de Sena, que trabalhou muitos anos naquela comunidade, hoje falecida. Também irmã da Cruz, que era uma irmã dedicada aos coroinhas, ao trabalho com as vocações. A irmã Célia, que hoje ainda está em Lupionópolis, ela foi transferida, mas retornou, está lá. Então, essa presença vocacional dos padres, das irmãs. Ademais, eu também tenho uma particularidade que eu estudei no Colégio das Irmãs Dominicanas, da qual minha mãe trabalhava. Então, já desde pequeno, eu ia para o colégio, eu frequentava lá, e depois ali os coroinhas, a vida da comunidade, tudo isso foi um grande incentivo, que quando me despertou, me ajudou muito. E o senhor foi ordenado por Dom Albano? Isso. Fui ordenado por Dom Albano Cavalim, no dia 12 de fevereiro do ano 2000, em Lupionópolis. E trabalhou bastante com ele? Muito, muito. Dom Albano, uma pessoa muito querida, não é? Que já desde o tempo da formação, Dom Albano chegou na arquidiocese em 92, e eu entrei no seminário em 93, então toda a minha formação foi no tempo que ele era nosso arcebispo. Depois ainda, por longa data, não é?
Até 2006, Dom Albano foi nosso arcebispo. Foi Dom Albano quem me fez o convite depois de padre para trabalhar no seminário e me fez o convite 2 anos e meio depois para ir estudar em Roma. E lá em Roma eu estudei curso para formadores e espiritualidade sacerdotal para me preparar também para o trabalho na formação dos padres. Isso também foi um grande incentivo que Dom Albano deu na minha vida e no meu ministério, do qual eu sou muito grato, que eu fui enviado por ele, pela Igreja de Londrina, e foi uma formação tão importante e tão essencial na minha vida, que eu trago as marcas até hoje. Então, resumindo, Dom Albano é um grande intercessor que nós temos no céu, e muito carinho e muita gratidão por ele. E o senhor trabalhou também muitos anos com o Dom Orlando, diretamente com ele. Exatamente. Dom Orlando foi uma outra etapa, que aí no caso foi no tempo da ação evangelizadora, que eu também tive um aprendizado grandioso com as nossas assembleias, com as concentrações, com a Festa do Povo de Deus, a primeira e a segunda edição, que eu estava trabalhando no centro de pastoral e coordenei a equipe. Depois também, quando eu já estava na paróquia São João Paulo II, no Vista Bela, Dom Orlando, além de ter me chamado para o trabalho como vigário-geral, ele me convidou também para a colaboração na coordenação do 14º Intereclesial da SEBS, que aconteceu em Londrina. Essa também foi uma experiência bastante enriquecedora na minha vida. Então, no trabalho de coordenação, de articulação, de conhecimento da arquidiocese, depois Dom Orlando é um grande pastor, é um biblista, um grande incentivador dos grupos bíblicos de reflexão, das comunidades. Então, isso daí me ajudou tanto também e foi algo assim muito rico na minha vida. E o senhor também teve um período de trabalho com o Dom Manuel, que é o bispo emérito de Cornélio Procópio. Exatamente. Inclusive, quando eu vim para Centenário do Sul, em 2017, Dom Manuel era o nosso administrador naquele período, em maio de 2017. E foi aqui nesta igreja que ele mesmo lhe deu a posse canônica para mim como pároco. E depois, ainda antes de concluir o seu tempo como administrador, ele retornou uma outra vez aqui para a administração do Sacramento do Crisma. E tive a oportunidade também de trabalhar com ele no período do 14º Intereclesial. Então, assim, bastante amizade e bastante também colaboração com Dom Manuel. E para minha surpresa, e acredito que também a providência divina, agora sou eu quem vou receber das mãos dele a missão em Cornélio Procópio, sendo ele bispo emérito de lá. E nos últimos anos, o trabalho com Dom Jeremias, que vai ser o bispo ordenante. Exatamente. Cada bispo, cada etapa da nossa igreja, com a sua caminhada, tem uma particularidade, não é? E Dom Jeremias é um bispo do qual eu também fui conhecendo já aqui em Centenário do Sul, mas também com os trabalhos na arquidiocese, no Conselho de Presbíteros, no Colégio de Consultores, do qual eu faço parte também até o momento, e todo esse trabalho agora da sinodalidade que nós estamos fazendo na arquidiocese. Eu tive a oportunidade de participar da equipe e assim a gente foi também estreitando os laços de comunhão, de amizade, de fraternidade, de trabalho pastoral com Dom Jeremias. E aqui eu quero ressaltar a visita pastoral que ele fez nesta comunidade, que você também pôde acompanhar, não é? Em 2019, que foi um tempo tão rico, tão marcante para a nossa comunidade, e nós nos sentimos até lisonjeados, porque Dom Jeremias escolheu o Centenário do Sul para iniciar esse trabalho das visitas pastorais na arquidiocese. E para nós foi um tempo tão rico de crescimento, de comunhão e de conhecimento com ele naquele período. Mas falando dos bispos da arquidiocese, Juliana, claro que a gente não pode deixar de falar também de Dom Geraldo Fernandes, não é? Do qual eu apenas tive um pequeno conhecimento quanto criança,
mas que marcou a vida da nossa igreja e, de consequência, marca a nossa história, a nossa caminhada. Dom Geraldo Fernandes foi 25 anos bispo desta nossa arquidiocese. E Dom Geraldo Magela Agnello, que hoje reside em Londrina, o cardeal, arcebispo emérito de São Salvador da Bahia, mas reside na arquidiocese e que também aqui em Londrina deixou as suas marcas profundas, se não foi no meu tempo ali de envolvimento de igreja, mas com certeza nas nossas comunidades, na vida da igreja, deixou o seu grande legado e a sua grande contribuição. E a presença, o testemunho de Dom Geraldo hoje, mesmo na sua fragilidade, mas a sua fé e o seu testemunho é grandioso também para nós de Londrina. E padre, conta pra gente como que vai ser a ordenação, esses 3 bispos que fazem a ordenação, como que vai ser? Então, tem que se cumprir protocolos, orientações que a Santa Sé dá, não é, para a ordenação de um bispo. E, segundo o próprio ritual, deverão ter 3 bispos ordenantes, dos quais o arcebispo metropolita, no meu caso, que serei bispo de Cornélio Procópio, o bispo ordenante deve ser o bispo metropolita, o arcebispo Dom Jeremias, porque Cornélio Procópio pertence à província de Londrina. Esse é um fato particular bastante interessante, mas o mais importante é que Dom Jeremias é o meu arcebispo, é o nosso pastor, é o pastor desta igreja. Então é uma alegria tê-lo como o presidente da celebração e o ordenante principal. Mas os 2 outros bispos coordenantes também têm uma história bonita de caminhada aqui na nossa igreja de Londrina e, ao mesmo tempo, particularmente comigo, tem esta referência pessoal. Dom Orlando Brandes, que é arcebispo de Aparecida, que trabalhou na nossa arquidiocese, e Dom Manuel João Francisco, agora emérito de Cornélio Procópio, que também foi o nosso administrador no período de transição para a chegada de Dom Jeremias. E a ordenação vai ser no dia 13 de agosto, às 15 horas na Catedral. Exatamente, 13 de agosto, um sábado, 3 da tarde. A data e o horário escolhidos foi para motivar e propiciar a participação das nossas comunidades, também do clero, dos religiosos, das religiosas, e será uma ordenação, uma celebração profundamente vocacional, com o meu lema também, que o meu lema episcopal, trazendo já do lema presbiteral, é um lema profundamente vocacional de João 15,16, eu vos escolhi. Padre Marcos, Monsenhor Marcos, tem algo que o senhor queira acrescentar, que a gente acabou não comentando? Também gostaria de acrescentar que no dia 20, então, de agosto, o sábado seguinte à minha ordenação, então eu receberei a posse canônica, o início do ministério pastoral como bispo diocesano de Cornélio Procópio, o 5º bispo diocesano, e será uma alegria também ser acolhido por aquela comunidade, por aquela igreja que já está se preparando assim, de uma forma também bastante eufórica, podemos assim dizer, e bastante empenhada. Então, também lá em Cornélio Procópio, no dia 20 às 15 horas, com certeza será uma grande celebração. E quero deixar aqui então os meus agradecimentos, seja a todos os que fizeram parte, fazem parte da minha história, da minha vida, da minha vocação em Londrina, nas comunidades onde eu passei, ou então que contribuíram para a minha vocação, também na Diocese de Apucarana, onde eu fiz a filosofia e pude conhecer e saber um pouco mais da experiência daquela diocese no período da filosofia. E por fim, agradecer e dizer assim que vou com o coração muito aberto e disponível para caminhar juntos com os irmãos e irmãs de Cornélio Procópio a partir do dia 20 de agosto. Um abraço a todos e muito obrigado. Obrigada por partilhar com a gente a sua experiência e nos receber aqui. E para a gente encerrar, por favor, deixe a sua bênção. Que esta bênção, então, se estenda também a todos os que estão nos acompanhando
através deste momento. Quero parabenizar a vocês da Pascom por esta iniciativa e por esse trabalho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Um grande abraço. Obrigada a você que nos acompanhou. Até a próxima.